Beleza, o meu grupo vai falar sobre alinhamento de escopo e argumentos formais e reais, e o grupo é esse aqui. Para começo de conversa, se a gente vai falar de alinhamento de escopo, a gente tem antes que definir o que é um escopo. Então, um escopo seria a região em que eu posso declarar as minhas variáveis, né? E as variáveis podem ser vistas em toda aquela região daquele escopo. Então, por exemplo, nessa definição aqui que está dando, o escopo é uma região textual de um programa onde um nome pode ser usado. Então, o que ele está falando aqui? Que do main até o fim, do main até o end, eu tenho um escopo, certo? No caso, como não tem nenhum outro escopo aqui, esse aqui seria o meu escopo global, né? Então, globalmente, em qualquer outro escopo que eu aninhar aqui, essas variáveis x e y vão poder ser visualizadas nos escopos mais aninhados. Uma coisa que eu tenho que deixar clara aqui é que essa linguagem que a gente está usando ela não é arbitrária, ela é a linguagem, o Pascal, né, que está sendo analisada aqui. E uma coisa interessante sobre o Pascal é que ele é lexicamente escopado, ou pelo menos em inglês se chama lexically scoped, que significa que eu consigo determinar o escopo só de observar as regras textuais do meu programa, né? Eu sei que essas variáveis x e y pertencem ao escopo do programa main, por exemplo. Bom, agora que a gente sabe o que é um escopo, é legal a gente falar também qual que é a utilidade do escopo, né? Então, assim, majoritariamente, o escopo facilita a leitura do nosso código, né? Porque sem o escopo, o que ia acontecer? A gente ia ter todas as variáveis nossas declaradas como se fosse no escopo global do nosso programa, né? E essas variáveis seriam acessadas por os nossos procedimentos e elas não poderiam ser reaproveitadas, talvez, né? Elas teriam que ser todas diferentes. Então, com escopos, né, eu posso reutilizar o nome das minhas variáveis, certo? E outra coisa também, se eu aninhar escopos, eu consigo reutilizar variáveis dentro de escopos, se eu for colocar um novo escopo dentro daquele mesmo escopo. E eu posso reutilizar aquela variável e eu não preciso ficar declarando um monte de variável para cada escopo. Então, isso aí é uma das utilidades maiores de uso de escopo. Declaração, legibilidade. Uma outra coisa também que é muito útil em escopos é ajudar nós programadores a evitarmos aquele tipo de erro que a gente tem no nosso código, que não é um erro de compilação. O nosso programa executa, mas o resultado dele é errado. Então, para ter uma noção desse cenário, vamos supor que eu tenho duas funções e elas vão executar em duas threads diferentes, certo? Uh, Aí essas duas funções elas inicializam suas próprias variáveis e, uh, por exemplo, elas iniciam a variável A, por exemplo, no escopo de cada uma. E elas vão somar 1 no A toda vez que num loop, assim, num loop infinito, vamos supor. Como o escopo dessas variáveis é independente, o escopo delas é diferente, mesmo as duas variáveis sendo a variável A, o resultado dessa soma, vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser uma soma de 1 a 1. Mas, se a gente rodar em multithread essas duas threads ao mesmo tempo, se a gente rodar elas duas threads ao mesmo tempo e a gente declarar o escopo dessas variáveis globalmente, né? Fora do escopo de cada uma dessas funções, elas vão começar a incrementar, juntas. As duas funções que estão executando uma em cada thread vão juntas incrementar a variável que está lá no escopo global. E isso pode ser um problema, né? Porque agora, ao invés de estar incrementando em um, ao invés de estar incrementando de um em um, eu vou estar incrementando de 2 em 2, porque as duas threads estão executando ao mesmo tempo. Então, concluindo, os escopos ajudam a gente a evitar esse tipo de erro também. Ok, então já foi explicado agora o que é um escopo,
qual que é a utilidade do escopo, e fica faltando entender que o escopo tem vários níveis de escopo. Então, essa tabela aqui, por exemplo, né, tá mostrando aqui a symbol table dos escopos, né, que aqui eu tenho o escopo global e os nomes declarados no meu escopo. Então, essas linhas aqui estão representando até onde vai essas variáveis, que estão todas nesse escopo. Aqui ainda não fica muito claro o que é a diferença entre níveis, mas eu vou usar a implementação do material que foi passado para a gente e fazer alguns testes e mostrar níveis de escopo diferentes. Antes dos testes, o que eu tenho que explicar é a diferença na implementação do material que foi passado para a gente da Symbol Table sem o escopo e a Symbol Table com o escopo. No material que foi passado para a gente, ele está construindo um interpretador e a Symbol Table dele guarda a variável, o identificador dela, junto com o tipo, né, associado àquela variável. E para que serve nessa implementação essa Symbol Table? Ela serve para checar se a variável, por exemplo, se eu declarar uma variável e falar assim, declarei só x, e se eu falar x recebe y. Como eu não declarei y, a minha symbol table não está vendo y, então a symbol table vai falar que tem um erro, certo? Isso faz parte, essa symbol table então, ela verifica o sentido do código, né? Então ela vê se faz sentido o código. Então ela faz parte do processo de análise semântica. Aí essas funções que a symbol table comum tem de verificar variáveis, por exemplo, um outro exemplo seria duas variáveis inteiras sendo assinaladas por uma variável real. A symbol table comum iria identificar um erro também, né, um erro semântico. E todas todos os aspectos de identificação de erro da symbol table normal, eles são transferidos para symbol tables com escopo. Só que agora vai ter também a verificação de escopo. E aí a diferença vai ser a symbol table comum, ela vai ter a variável e o tipo dela, enquanto a nossa symbol table escopada, né, como vocês podem ver aqui, ela tem o nível do escopo, aí o nome e as variáveis declaradas em cada escopo. E também vai ter o tipo dela, depois que eu vou mostrar aqui na implementação. Antes eu vou mostrar como é que funciona a normal para ver o que tem de diferente. Beleza, então, como eu tinha dito anteriormente, a Symbol Table faz parte do analisador semântico, faz parte do processo de análise semântica, né? Mas aqui, ó, a Symbol Table ela está sendo criada uma instância da Symbol Table no analisador semântico. E o que a Symbol Table está fazendo é que ela tem tipos built-in, que são os tipos que podem ter as minhas variáveis. E ele tem um método de inserção, né, que insere uma variável e o tipo dela. E tem uma função para olhar o tipo daquela variável. E é isso. Agora eu vou testar a implementação da Symbol Table, né? E ela vai rodar em cima desse programa aqui, né? Que ele declara uma variável x, mas como vocês estão vendo, a variável y não está sendo declarada. Então, a y vai ter que dar um erro na hora de fazer o lookup da variável y, que vai ser baseado, que ele vai ter que olhar lá nos tipos, ele olha nos tipos built-in, né, real e inteiro, e ele vai ver que a variável y não tem declarado o tipo dela, então ela não vai ser inserida na symbol table e o meu analisador semântico vai retornar um erro com base no que ele olhou da symbol table. Então vamos executar aqui, symbol table 5, que é esse programa, e aí ele insere um inteiro, que foi o que ele achou, insere o real, na verdade ele insere o built-in do inteiro, insere o built-in do real, e aí ele procura o inteiro. Então ele acha o inteiro, ele insere o x, que é um inteiro, aí ele procura o y, só que ele não acha o tipo do y. Então ele vai dar um erro. Ó, o identificador do símbolo, o tipo do símbolo desse símbolo não foi encontrado. Então beleza, é assim que funciona a symbol table comum. Vamos ver a escopada agora. Beleza, então agora na symbol table escopada, a primeira principal diferença é que ele não declara symbol table aqui, né? A symbol table é declarada quando tem um escopo global ou quando entra no escopo de outra procedure, né?
e aí ele salva o escopo atual. Aí as informações das variáveis são todas daquele escopo. Vamos ver aqui na prática então como funciona. Eu tenho esse programa aqui, main, e eu tenho todo mundo aqui tá dentro, a XY está dentro desse escopo, mas aí tem uma procedure aqui. Então tem um outro Y dentro dessa procedure que não faz parte desse escopo, né? É outro escopo. Então se eu pegar aqui e executar aquele script, a gente vai ver que ele vai inserir nos tipos, né? Que esses aqui são os built-in, igual anteriormente. Aí ele está procurando um real e ele insere o x que é um real, né? Então, vamos ver. Ele vai fazendo a inserção aqui. Vamos ver. Antes disso, a gente vai ver. é, o principal aqui, na verdade, é a symbol table, né? Então, a procedure alpha, ela tem um inteiro, a, que é o. Ah, tá. É como se fosse o parâmetro que está sendo passado para ela. E ela tem o y, que é um tipo de variável que é declarado dentro dela. E o escopo dela é o alpha. Então, o nível do escopo é 2. Significa que está aninhado dentro de outro escopo. E o escopo global, que é 1, ele tem os tipos built-in, né? Isso é padrão. E ele tem a declaração dos outros duas variáveis x e y. E dentro dele, o alpha é um tipo também, é uma procedure, né? Então também é declarado aqui. Beleza, só para mostrar que o que acontecia anteriormente na symbol table também acontece na scope de symbol table, né? As mesmas verificações de erro. Eu adicionei esse z recebe y aqui no begin, porque esse z não está sendo declarado, né? Então a minha symbol table tem que retornar um erro igual anteriormente. Então se eu rodar a scope de symbol table, você vai ver que aqui, na hora dele fazer o lookup do z, ele não encontra o tipo dele, né? Então ele retorna um erro igualzinho lá anteriormente. Então, dito isso, ficou mais claro que a scope de symbol table é uma extensão da symbol table, só que agora mostrando qual que é o escopo. E acho que era isso que tem para falar da scope de symbol table. Boa tarde, gente. Eu sou o Adib e hoje eu vou estar mostrando para vocês como que a gente vai fazer com que o nosso analisador sintático reconheça declarações de procedures com parâmetros formais. Beleza. O que a gente quer que o nosso analisador sintático aceite e reconheça, né? A gente quer passar uma procedure full, só que além disso a gente quer passar argumentos para ela, como nesse exemplo aqui, no primeiro, em que a gente vai passar o A do tipo inteiro como argumento. Ou se não, um segundo exemplo, em que ele vai estar passando duas variáveis do mesmo tipo, sendo o A e o B do tipo inteiro. Ou senão a gente pode ir até além disso, passando três variáveis, sendo de dois tipos diferentes, sendo o A e B do tipo inteiro e o C do tipo real. E a gente pode ir bem além disso. Ou seja, a gente quer dar um passo além agora no nosso analisador sintático. Esse exemplo aqui que eu vou estar mostrando para vocês, a gente vai até construir uma árvore em cima dele depois. Beleza. Como que ele está funcionando esse programinha aqui? Ele tem duas variáveis de escopo global, conforme o Pedro já falou para vocês como é que funciona esse conceito de escopo, do tipo, sendo a xy do tipo real. Depois a gente vai ter uma procedure alpha. E a gente quer passar nele, ele vai estar passando nele uma variável a do tipo inteiro. Depois disso, a gente vai estar atualizando o valor de y para o tipo inteiro. Por que atualizando? Porque agora a gente está entrando no escopo de alfa. Então, toda vez que se chamar y dentro do alfa, vai ser o y que foi declarado nesse bloco. Ou seja, o y dentro de alfa. Depois que acabar, o y global volta a se tornar prioritário, conforme o Pedro já até explicou para vocês. Esse programa é bem simples, ele é para somar um A com X e com Y, local, né? Beleza. Como que a gente quer que o nosso analisador sintático represente o código citado? Como a gente declarou as variáveis do programa principal dentro do programa principal já, então ele está dentro do bloco, sendo o x e o y do tipo real como as variáveis declaradas, tanto que elas ficam dentro do bloco. Só que aí que vem a diferença de quando ele é uma procedure, a gente está passando
um argumento para ele. A gente vai criar agora um campo chamado parâmetro, ou parâmetro, tá? Conforme está ali na nossa árvorezinha. Dentro de parâmetro, a gente vai ver que vai ter o A do tipo inteiro. Por que ele fica dentro de parâmetro e não de bloco? Porque ele foi passado como parâmetro. Como o y ele foi declarado dentro do programa, ou seja, ele não foi passado como um argumento, então ele já deve ser declarado dentro do bloco. Aí que está a diferença. Beleza? E depois ele vai lá para o corpo e faz a soma, beleza. Ok. Como é que a gente vai fazer isso para quando a gente está conseguindo adicionar essa classe parâmetro agora? Param, né? Primeiramente, a gente tem que criar essa classe param, em que ela vai receber ela vai receber o node do tipo e da variável. Beleza. Como que a gente vai fazer o nó? O nó ele é criado através dessa lista params. Ou seja, a gente vai só adicionar. Já existe essa procedura de declaração. A gente só vai adicionar esse self.params igual params, sendo o params a lista dos parâmetros que a gente vai estar criando, que eu vou mostrar para vocês. Como que a gente faz para criar esses parâmetros? Que vai ser adicionado nesse procedure declaration. Ok. A gente vai lá na regra de declarações e antes só tinha a procedure id semi block semi, ou seja, ele lia a procedure, lia o id dela, dava ponto e vírgula e o bloco dela. Ok. Agora a gente quer que ele comece a ler os parâmetros, que vai ser ali, ó, procedure id, ali, ó, abre parênteses, l paren, formal underline parameter list, r paren, fecha. Essa interrogação significa que ele não é obrigatório. Beleza? Ok. Agora a gente tem, como ele usa o formal parameter list ali, a gente tem que criar essa regra agora, para estar funcionando isso. Como é que funciona esse formal parameter list? Se for apenas um tipo de variável, ele vai chamar somente uma vez o formal parameters. Ou seja, se eu declarar a, b do tipo inteiro, ele vai chamar só uma vez. Se eu criar vários tipos de variáveis, eles são separados por ponto e vírgula. Conforme eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui, ó. A gente separa por um ponto e vírgula no último exemplo ali, ó, tá vendo? A e B do tipo inteiro, ponto vírgula C do tipo real. A gente quer fazer a mesma coisa aqui. Então, se acontecer o ponto e vírgula, a gente vai chamar de novo a função de recursão, para voltar de novo por forma parameter list. Beleza? Até ele conseguir gerar todas as listas. O último, o que ele faz? Ele vai pegar o ID e o tipo. Simplesmente isso. E vai criar uma listinha disso. E retorna ela depois, né? Quando a gente fala de escopos alinhados, a gente fala basicamente de um escopo dentro de outros escopos. Pegando esse trecho de código aqui, a gente percebe que com a palavra program, a gente cria um novo escopo. Esse escopo main seria um escopo global. Aqui a gente percebe que existe a palavra-chave procedure. Essa palavra introduz um novo escopo. Ou seja, aqui nós temos dois escopos. Só que se a gente observar bem, um está dentro do outro. Esse escopo daqui termina aqui. E esse outro, o global, ele termina só aqui. O que significa que esse escopo alfa está dentro do escopo main. Entre outras palavras, esses escopos são alinhados. Se a gente observar aqui, como foi dito, um escopo é todo o corpo contido dentro da procedure, certo? Aqui no caso, esse escopo do alfa 1 viria até aqui. Supondo que esse y e esse y2 sejam somente y, essas variáveis vão uma sobrepor a outra. Como estão em escopos diferentes, não vai dar problema. Se a gente observar aqui, esse x1, como está no escopo global, ele vai conseguir trabalhar em todo o caminho, inclusive nos escopos que estão dentro. Mas o y1, como ele vai ser substituído pelo y2 no escopo alfa, então nessa parte aqui ele não conseguirá ser utilizado.
ele vai ser substituído pela variável y2. Esse alpha1, o que significa isso? Essa declaração de procedure 1, ela é declarada no programa main, ou seja, a declaração dela é feita no escopo nível 1. Somente esse A para frente até o end, que vai ser no escopo do nível 2. O alpha1 é contido dentro do main. Por isso que aqui ele começa logo aqui, porque é uma declaração da procedure. Toda procedure que você cria, ou seja, cada escopo novo que você cria, o seu nível vai ser 1 menos o valor do nível da declaração das variáveis do seu próprio escopo. Por exemplo, o alfa, as variáveis que estão declaradas nele são do nível 2. Então, a declaração do alfa vai ser 1 menos 2, que vai ser no nível 1. Por isso que aqui ele está declarado no nível 1, que seria no escopo global. Utilizando esse método visitProgram, que foi visto anteriormente, vamos agora atualizar essa tabela de símbolos da forma como declaramos o escopo. Bom, primeiro o que a gente faz? Na hora que a gente entra no programa, significa que a gente está dentro de um escopo global. A gente imprime esse nome. E aqui a gente inicializa a tabela de símbolos, com o nome do meu escopo e qual o nível dele. Aqui a gente só atualiza qual que é o escopo atual, certo? Que seria esse, porque estamos dentro desse escopo agora. Aqui a gente visita todos os nós dessa árvore, depois printamos o valor que está dentro desse escopo e a gente avisa que está saindo desse escopo, certo? Desse outro método que a gente utiliza o procedure alpha, que a gente falou anteriormente. Utilizando dessa árvore, vamos atualizar esse método para trabalhar com a tabela de símbolos. Pensando se a gente cria uma tabela para cada escopo, a primeira coisa que o método faz é criar um símbolo de procedimento, que está aqui, e inserir no escopo atual, que é nesse escopo global, que no caso seria o escopo main, certo? Em seguida, o método imprime a mensagem sobre como inserir, ou seja, aqui a gente fala qual que é o nome do escopo que a gente está, e aqui a gente cria a tabela de símbolos, com o nome dele e qual o seu nível. Atribuímos o escopo do procedimento à variável, indicando que esse procedure alpha é nosso escopo atual. Em seguida, tratamos os parâmetros do procedimento, inserindo-os no escopo atual, como vemos aqui, e adicionando-os ao símbolo do procedimento. A gente visita o resto da subárvore, imprime o valor desse escopo, certo? Desse procedimento, e avisa que a gente saiu desse escopo. Aqui a gente só atualiza os métodos de declaração de variáveis para conseguir utilizar o escopo atual ao inserir e procurar símbolos. Então aqui a gente só está atualizando, como visto anteriormente, para current scope, aqui e aqui, certo? Tem um código no GitHub em que mostra todos esses processos em funcionamento. Vou mostrar aqui para vocês verem como é que é. Ó, eu baixei no GitHub a parte 14. Dentro desse scope 2, que seriam 2 níveis de escopo, aqui a gente só tem uma classe para criar a tabela de símbolos, que não vem ao caso agora, que ele só escreve aqui para imprimir. Aqui no nosso analisador semântico, o que acontece? Primeiramente, ele inicializa o escopo atual, a variável, certo? E aí aqui, ó, no nosso programa, na hora que ele entra no programa, que seria a main, a gente avisa aqui, igual eu falei antes, nosso escopo, cria a tabela, visita
e sai, certo? E aqui, ó, seria o nosso escopo alfa, que ele atribui o nome, entra nesse alfa, cria a tabela, atualiza os parâmetros e sai. Se a gente rodar esse código, a gente consegue ver o funcionamento dele. Olha lá. Ele primeiro entra, aí ele captura quais são os parâmetros, depois entra no novo escopo. Por que que esse insert alpha? Olha que curioso. Como eu tinha falado antes, daquela fórmula em que a declaração do escopo está dentro do escopo anterior, então é por isso, porque aqui primeiro ele declara alfa para depois ele entrar no escopo alfa, porque a declaração de alfa está dentro do escopo global, não está dentro do escopo alfa. Aqui ele imprime a tabela de símbolos do alfa, certo? Que tem onde tem o A e o Y, que a gente tinha visto, e se sai do escopo alfa. Aí continua com o escopo global, ou seja, imprime aqui o escopo global e depois sai. Bom, se a gente pensar nessas tabelas, seriam esses aqui, ó. É como se na memória estivessem duas tabelas, a global e a alfa, cada uma com seus parâmetros disponíveis. Bom, eu vou começar aqui a parte de encadeamento de tabelas de símbolos com escopo. Como foi visto anteriormente, as tabelas de escopo, quando elas são formadas de maneira separada. Se tiver um programa, por exemplo, com o escopo global e tiver uma procedure dentro, que chama alpha A, as tabelas de escopo são formadas de maneira separada. Aqui vai ser executado um processo chamado de chaining, que é o encadeamento, que vai meio que linkar essas tabelas e formar como se fosse uma árvore de escopo. Então aqui precisa fazer algumas mudanças no código para implementar esse chaining e, e daí essa árvore fica implementada para o interpretador entender os escopos aninhados do programa. A diferença aqui dessa tabela de símbolos com escopo é que nessa árvore que vai ser formada, o nó filho que aponta para o nó pai, e não o contrário. Então aqui um exemplo de um programa igual eu falei que tem a parte do escopo global e uma procedure chamada alpha. Aqui a procedure alpha vai estar apontando para o escopo global, né? Então, tipo, eles estão linkados por causa desse chaining que vai ser mostrado nessa parte do trabalho. Para implementar o chaining, foram atualizados alguns trechos de código que já foram mostrados antes, como por exemplo a classe Scoped Symbol Table. Para colocar chaining, primeiro a gente mudou essa Scoped Symbol Table colocando a variável enclosing scope aqui, que vai servir como ela vai armazenar um ponteiro para o escopo abrangente. O escopo abrangente seria o de cima. Então, tem que colocar essa variável e aí os métodos init e str são modificados. O método init é modificado para aceitar o novo parâmetro em closing scope, que vai ser none por padrão, e o método str é modificado para mostrar a output nova que mostra o escopo abrangente. Aqui a continuação do código continua normal. Além do Scoped Symbol Table, tem que mudar alguns outros métodos. Esses métodos são visitProgram e visitProcedureDeclaration. Esse visitProgram é um método que vai funcionar para tratar o escopo global do programa. Aqui no Pascal que ele usou, é que aqui está em Python, né? Mas no Pascal ele usou, quando está escrito program, delimita o escopo global. Então essa função visitProgram é para isso, para delimitar o escopo global. Ela faz isso aqui, cria um escopo global
por meio de uma Scoped Symbol Table, coloca aqui o nome dele e o nível dele inicial em 1. Aí coloca essa variável enclosing scope aqui como none, né, no começo. Depois que o escopo global é criado, ele é atribuído na variável self-current-scope. E no final aqui é importante essa parte de que o self-current-scope ele volta para o valor que ele estava antes. Assim que termina de percorrer o nó, aqui tem a parte de visitar as subárvores desse nó, assim que termina tudo isso, esse self-current-scope tem que voltar para o valor que ele estava antes, senão vai gerar um erro na formação da árvore. Esse erro vai ser mostrado mais para frente aqui. Agora, o outro método que tinha que ser modificado era o Visit Procedure Declaration. Esse método Visit Procedure Declaration vai funcionar como se fosse aquele Visit Program, mas é para criar o escopo da procedure, né? Não o escopo global do programa. Então, esse aqui vai criar para cada procedure um escopo novo. Procedure em Pascal é como se fosse uma função. Então, aqui ele cria o escopo da mesma maneira que foi criado antes com o escopo global, né? Só que aqui para o procedure. Aí ele passa o nome do procedure como o nome do escopo. Para pegar o nível do escopo, ele pega o nível do escopo abrangente, ou seja, o global, e acrescenta 1, incrementa, né? Então, por exemplo, o global é 1, esse aqui vai ser 2, e em closing scope, por enquanto, coloca self current scope, que vai ser none, né? Aquele valor inicial. Essa parte aqui é uma parte de inserção de parâmetros no escopo da procedure, com destaque para essa parte aqui de self-current scope, onde ele vai inserir as variáveis dentro daquele escopo novo que foi criado. Aqui tem a mesma coisa da criação do escopo global. Essa variável self-current scope tem que voltar ao estado anterior, senão vai gerar um erro na hora de criação da árvore. Senão o próximo nó vai apontar para um escopo abrangente errado, não para o escopo correto. Continuando aqui, tem aqui um programa com duas procedures no escopo global em Pascal. O escopo global é delimitado a partir da palavra program e os escopos locais são delimitados a partir da procedure. Aqui no caso, procedure alpha A é esse escopo aqui, e procedure alpha B é esse outro escopo aqui. Esse programinha vai ser usado para mostrar o alinhamento de escopos e para mostrar uma tabela de escopos com chaining, né, que vai ser uma árvore de escopos. Aqui o mesmo programa de novo e um diagrama de relacionamento de alinhamento. Como eu disse antes, os nó filhos apontam para o nó pai aqui. Então, no nível 1 tem o escopo global, aí o escopo global compreende duas procedures, que é o alpha A e o alpha B, cada uma com seu escopo, que ficam aqui no level 2. Para esse programa aqui, dá para gerar uma árvore sintática abstrata simples, que é essa aqui do próximo slide. Essa árvore sintática abstrata aqui, ela tem só os nós que interessam para essa explicação aqui. Não foi colocado as variáveis, nada. Foi só o que era relevante para essa análise. Aqui vai lendo normal, como uma árvore qualquer. Só que aqui eu vou falar, o problema é que se não atualizasse aquela variável lá, aquela self-current scope, por exemplo, está aqui na procedure alpha A. Quando cria o scope de symbol table dela e vai criar o escopo para essa procedure,
Aí vai fazer todo aquele procedimento de colocar o nome no escopo, colocar o level do escopo, etc. Se não retornar aquela variável ao valor que ela era antes, após percorrer o nó, ela vai ficar como escopo abrangente no alfa A. O que que isso geraria? Geraria que quando fosse inserir o escopo alfa B, ele não estaria no nível 2, criaria tipo um nível 3 aqui embaixo, e essa alfa B ficaria como ficaria apontando para alfa A, teria alfa A como seu escopo abrangente. Então, estaria errado, né? Tipo, não estaria do jeito que é aquele programa lá. Então, por isso tem que retornar aquela variável para o valor que ela tinha antes, senão vai dar esse erro na construção da árvore e vai dar um erro lá no interpretador na hora de entender o alinhamento de escopos no programa. Agora aqui por fim, a criação da árvore de escopos. Depois que foram implementados todos aqueles métodos lá, as mudanças no Scoped Symbol Table e no Visit Program e no Visit Procedure Declaration, é possível fazer esse link que não tinha antes entre as tabelas de escopo. Agora com esse link, o autor lá chama como árvore de escopo. Então aqui tem uma árvore de escopo alinhado, que é daquele mesmo programa lá, onde tem aqui o escopo global e embaixo o escopo alfa A e alfa B. O alfa e alfa B no nível 2 e o global sempre no nível 1. Sempre o global vai ser o mais abrangente, porque ele abrange o programa todo. E essa árvore vai funcionar aqui como uma coleção de pilhas de escopo. Quanto mais escopo você tiver, vai ter mais coisas aqui. E sempre coloca dentro dessa árvore tudo, né? Tipo as variáveis que tem dentro daquele escopo e tudo isso aí, né? Então, para fazer a parte de alinhamento, de chaining, é basicamente isso. Tem que fazer aquelas mudanças no código para colocar como se fosse um ponteiro para apontar para o escopo abrangente. Aí a gente faz essas mudanças, toma cuidado para retornar aquela variável lá, self current scope, para o que ela era antes, para não dar erro na construção da árvore. E agora que o interpretador tem a árvore de escopos, ele consegue interpretar de maneira correta um programa que tem alinhamento de escopos. Eu vou falar sobre escopos alinhados e resolução de nomes. O foco antes estava na declaração de variáveis e procedimentos. Agora serão adicionadas referências a variáveis e como isso é analisado no contexto dos escopos alinhados. Esse aqui é um programa de exemplo que mostra algumas referências a variáveis. No início do código é criado o escopo global, que é introduzido pela instrução program. Logo depois, são declaradas duas variáveis reais x e y. Depois é declarado o procedure alpha, que tem um parâmetro formal A inteiro. Como a instrução procedure introduz um novo escopo, esse escopo de alpha vai estar alinhado ao escopo global. Depois a variável y é declarada como um inteiro. Dentro do procedure alpha foi feito um comando de atribuição. X é igual a mais x mais y, que é justamente onde se tem as referências às variáveis. Visualmente, isso pode ser entendido assim. Como x1 foi declarado no escopo global, ele está presente em todo esse limite. Esse é o seu nível de alcance. Enquanto que y1 tem esse buraco porque a variável y foi declarada com o mesmo nome tanto no escopo global quanto no escopo de alfa. Então, ela tem um nível de alcance até aqui e a partir daqui. Dentro dessa marca, todas as suas referências estarão ligadas ao escopo alfa. Aqui, y1 e y2
tem nomes diferentes, mas é só uma forma de representação, porque no código em si eles têm o mesmo nome. Como pode ver aqui, Y no escopo global e Y no escopo alfa. Da mesma forma, alfa 1 foi declarado no escopo global, tem esse limite aqui e esse é o nível de alcance. A2 foi declarado no escopo de alfa, então ele tem esse nível de alcance. Aqui é como seriam as informações armazenadas na tabela de escopo. Tem dois níveis, 1 e 2. 1 é do nível global, é do escopo global, e 2 é do escopo alfa. Aqui são os nomes que foram declarados no escopo: x, y, alfa, inteiro e real do escopo global, que são essas declarações aqui e o tipo delas. E para o escopo alfa tem a variável a, que é o parâmetro formal, e o y. Omitiu aqui, mas também deveria ter os tipos, que são inteiro e inteiro. O que importa nessa parte de resolução de nome é a instrução de atribuição. O x vai resolver para uma declaração no nível 1, a para uma declaração no nível 2 e y também resolve para uma declaração no nível 2. Agora eu vou mostrar como essa resolução funciona. O Pascal é uma linguagem com escopo léxico, como foi explicado anteriormente. Ela segue a regra de escopo aninhado mais próximo quando se trata de resolução de nomes. Isso quer dizer que, em cada escopo, um nome vai fazer referência à sua declaração lexicamente mais próxima. Agora será analisado cada referência de variável e veremos como a regra funciona na prática. O analisador semântico visita primeiro o lado direito da atribuição. No caso, será feita uma referência de variável a da expressão aritmética x é igual a mais x mais y. Então, vai ter uma busca por uma declaração no nível lexicamente mais próximo, que é o escopo alfa. Esse escopo alfa tem declarações de variáveis no procedimento alfa, incluindo os parâmetros formais do procedimento. A declaração de A no escopo alfa é justamente o parâmetro formal do procedimento alfa, que é uma variável do tipo inteiro. Dessa vez, faz referência a x da expressão aritmética a mais x mais y. Primeiro, procura a declaração de x no escopo lexicamente mais próximo. O escopo lexicamente mais próximo é o escopo alfa, que está no nível 2. Esse escopo tem declarações no procedimento alfa, incluindo os parâmetros formais do procedimento. X não vai ser encontrado nesse nível de escopo, então tem que subir na cadeia de escopo até esse escopo global e a partir daí continuar a pesquisa. O escopo global tem um símbolo de variável com o nome x nele, então nesse momento a pesquisa vai ser bem sucedida. Agora tem que olhar para a referência de variável y da expressão aritmética a mais x mais y. Da mesma forma, procura pela sua declaração no escopo lexicamente mais próximo. Ela é encontrada no escopo alfa. Nesse escopo alfa, a variável y tem o tipo inteiro. O que pode perceber aqui é que se a variável y não fosse encontrada no escopo alfa, ela seria encontrada nesse escopo externo aqui, que é o global. Só que nesse caso, ela teria um tipo real. Para terminar a resolução de nomes, realize o procedimento para a variável x do lado esquerdo da instrução de atribuição. X é igual a mais x mais y. Nesse caso, vai ser resolvido para a mesma declaração que a referência da variável x na expressão aritmética que está do lado direito. Para possibilitar esse comportamento de olhar no escopo atual e em seguida olhar no escopo delimitador e continuar realizando esse procedimento até que se possa encontrar o símbolo procurado
ou então chegar no topo da árvore do escopo e não tiver mais nenhum sobrando, é preciso simplesmente estender o método lookup na classe Scoped Symbol Table, para que ele possa continuar a pesquisa na cadeia da árvore de escopo. Primeiro, pesquise o símbolo por nome no escopo atual, que vai ser esse caso aqui. Se esse símbolo for encontrado, devolve ele. Se o símbolo não for encontrado, então percorre a árvore recursivamente e procura o símbolo nos escopos acima na cadeia. Isso também pode ser feito de forma iterativa. O importante aqui é seguir de um escopo aninhado para o escopo acima e procurar pelo símbolo lá. E dessa forma continuar subindo na árvore até que o símbolo seja encontrado, ou então não tenha mais escopos porque atingiu o topo da árvore, que será feito nessa parte aqui do código. Esse método lookup também imprime o nome do escopo entre parênteses, onde a pesquisa atual acontece. Com isso fica mais claro que a pesquisa sobe na cadeia caso o símbolo não possa ser encontrado no escopo atual. Aqui é um exemplo de um programa Pascal que tem uma referência de variável que não resolve para uma declaração de variável. Esse exemplo aqui é parecido com os anteriores. Tem um escopo global, onde são declaradas duas variáveis x e y real. Tem outro escopo, que é um procedure alpha. Dentro dele é declarado uma variável y inteira. E aqui tem o comando de atribuição, x é igual a b mais x mais y. No caso, ele vai olhar primeiro para esse b, vai tentar ver na árvore de escopo onde b está sendo declarado. Primeiro analisa esse escopo, não vai encontrar b. Então ele sobe na cadeia, analisa o escopo global, também não vai encontrar b. Por isso que ele vai dar um erro aqui, que a variável b não resolve para uma declaração de variável. E assim chegamos no final da apresentação. Esse material foi retirado do blog do Ruslan, sobre como implementar um interpretador. Muito obrigado.